E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o fundo imobiliário SNCI. E para você que ainda não me segue nas redes sociais, eu deixei aqui embaixo o link do meu Instagram e do meu Twitter, e eu posto muito conteúdo de qualidade por lá também, e eu aguardo vocês lá. Bora pro vídeo. Fundo Imobiliário SNCI 11, pertencente à Suno Gestora de Recursos Limitada. Esse fundo tem 99,71% do seu patrimônio investido em CRIs, caracterizando ele como um fundo de papel ou fundo de títulos e valores imobiliários, e 0,29% em caixa. É um fundo extremamente novo. Como a gente vê, o primeiro rendimento pago por esse fundo foi dia 25 de outubro de 2021, então ele tem aí poucos meses de existência, né? 7 meses de existência. Vem pagando aí dividendos crescentes, né? Mas algo que a gente não consegue nem analisar direito, porque esse fundo imobiliário é extremamente novo. Nos últimos 12 meses ele pagou R$ 9,88 no total por cota. Lembrando sempre que por ele ser um fundo de papel, um fundo de CRI, e a gente está com inflação e juros bem altos, então isso beneficia os fundos imobiliários de papel, mas que essa não é a realidade eterna desse tipo de fundo imobiliário, porque quando a curva ela vira para a baixa dos juros e da inflação, aí esses fundos imobiliários perdem essa capacidade grande de distribuir isso tudo de dividendo. Chegando aqui nos dados do fundo, ele possui gestão ativa, o segmento a gente já acabou de falar. Valor patrimonial dele está em R$ 99,00 e o PVP em 1,4. Aqui está o preço dele, né, atualmente em R$ 103,00. A gente vê aqui que ele iniciou aí dia 15 de outubro e até então a cotação aí subiu um pouquinho ali, próximo de 3%. Tendo a máxima aí de 106,88, né? Mas daqui a gente já tira que é bem curto, né, o histórico desse fundo imobiliário. Aqui está a parte das taxas, né? Então aqui na página da baixa ele só disponibiliza o custo com administração e gestão, que dá 4,42% dos rendimentos do mês. Então a gente tem que verificar as demais taxas lá no relatório gerencial desse fundo imobiliário. O número de cotistas vem crescendo, mas isso é normal nos fundos novos, né? Então, ele faz o IPO aqui, que é a primeira oferta pública das cotas desse fundo. E aí, o normal é que as pessoas vão começando a conhecer o fundo imobiliário e aí vão começando a investir e comprar cotas dele. Apesar de ser muito arriscado comprar cota de fundo que acabou de lançar, mas eu sei que a sardinha não consegue se segurar, não pode ver um IPO que já fica emocionado. Aqui na parte de liquidez desse fundo, a gente vê que ele tem uma liquidez muito boa, né? Então, nos últimos 30 dias ali, a média foi de mais de 3 mil negociações, assim como nos últimos 3 meses. E teve uma queda aqui nos últimos 12 meses, quando a gente pega ali a média, a gente vê que é bem diferente da média dos últimos 3 meses. Isso provavelmente porque, como é média, né, e o fundo é muito novo, então dá essa discrepância aqui, né? E agora vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial desse fundo. Aqui na primeira página, a gente pega aqui esse relatório, é o relatório de março ainda, né? Não sei se tem o de abril. Não, ainda não tem o relatório de abril aqui disponibilizado. Então esse aqui é o relatório de março, que é o último relatório que ele disponibilizou. Aqui embaixo a gente vê a parte das taxas, né? Então 0,90% ao ano, sendo 0,70% de gestão, 0,15% de administração e 0,05% de escrituração. Não possui taxa de performance, né? Então aí, se são só essas taxas, é um fundo que é bem barato,
comparado a outros que a gente já analisou aqui na página anteriormente. Aqui na direita, o número de CRIs são 18 CRIs, que é um número bem baixo de CRIs para um fundo de papel. O prazo médio é de 5,08 anos dos contratos que ele tem. Aqui embaixo a gente vê o dividend yield anualizado de 15,91%. E eu já acabei de abordar aqui o porquê que o dividendo está alto nesse período. Chegamos aqui na aba de alocação, então aonde que esse fundo investe, né? Aí aqui a gente tem os perfis de risco. Então a gente vê aqui que 47% é alocado em CRIs corporativos, 31% contratual e 21% pulverizado. Aqui embaixo a gente vê a divisão por setores, então 42% no setor de incorporação, 18% em infraestrutura, 9% em hospitalar, e aí vem os demais, aviação e por aí vai. Então é um fundo que ele é bem concentrado ali na parte de incorporação barra infraestrutura. A gente vê aqui que mais de 50%, 60% do fundo é alocado no setor de incorporação e no setor de infraestrutura. Na minha opinião, isso é uma concentração muito grande, né? Ele poderia ser mais diversificado, mas pode ser que ao longo do tempo ele vá se diversificando mais, porque mais uma vez, já falei 300 vezes aqui, ele é um fundo muito novo e a gente deve evitar investir em fundos muito novos. 76% do indexador ali, né, dos contratos são indexados a IPCA, 16% a CDI e 8% a IGPM. Então, IPCA e IGPM são índices de inflação e o CDI acompanha aí a nossa taxa básica de juros. Aqui embaixo na direita a gente tem a divisão por estados. Então, a gente tem aqui 35% em São Paulo, 19% em Minas Gerais, 16% em diversos locais, né, em estados diversos, 12% no Paraná, 8% em Santa Catarina, mais 8% no Rio Grande do Sul e mais 3% no Rio de Janeiro. Então, em relação à diversificação regional, ele é até muito bem diversificado. Você pode se perguntar por que a maioria dos fundos imobiliários é muito concentrado geralmente em São Paulo e Rio de Janeiro, apesar de esse aqui não ser tão concentrado no Rio de Janeiro. Porque, obviamente, São Paulo e Rio de Janeiro são os maiores polos econômicos aí do nosso Brasil, né? Então, a tendência de se ter mais imóveis comerciais e empreendimentos e tudo mais são nesses dois estados aí. Por isso que geralmente você vai ver que há uma certa concentração em São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui vem uma lista dos ativos que ele possui, né, dos CRIs, e cada CRI, qual é o perfil de risco, né, corporativo, contratual e por aí vai. O setor ao qual ele pertence, quem é o devedor, né? Então, por exemplo, aqui esse CRI, o devedor é a MRV Engenharia. Então, esse CRI, ele comprou os certificados, né? Então, a grosso modo, emprestou dinheiro para essa empresa aqui, a MRV, que inclusive é listada em bolsa. Aqui ele emprestou para a Tecnisa, essa Home Health e por aí vai. Então, essas aqui são as empresas das quais esse fundo detém os certificados recebíveis. Aqui vem os estados onde se localizam, quem é a securitizadora, o rating, que é um rating interno, né, que é a classificação de risco, então é um rating interno da própria Suno, então que eles classificam aqui A1 como sendo os mais seguros, aí vem depois A2, A3, A4 e por aí vai. Aqui os indexadores, o duration, que é o tempo do contrato, né,
prazo de vencimento desse contrato, não, né, do certificado. Aqui, o mês e o ano de vencimento dos certificados. E por último, aqui ele apresenta a estratégia de risco dele. Então aqui são os perfis de risco, contratual, corporativo, pulverizado, os parâmetros de risco, né, que eles utilizam, então perfil, garantias, a empresa, a governança, carteira, por aí vai. Aqui aí os critérios 5C, e eu vou que é isso aqui, ó, caráter, capacidade, capital, condição e colateral. Eu sinceramente não conheço muito bem esses tipos de critério aqui para poder ficar destrinchando para vocês, mas o que mais importa dos perfis de risco é isso aqui, ó. São esses Azinho aqui, que é a classificação de risco. Tudo bem que é uma classificação interna deles, mas o A1 é o menos arriscado e o B é o mais arriscado, seguindo essa linha aqui da esquerda para a direita. Então, basicamente, quando você vai investir num fundo, é importante que você veja a classificação de risco. Aqui ele mostra um gráfico onde a gente vê que 28% é classificação de risco A2, outros 28% A3, 22% A4, só tem 3% A6, que é o perfil mais arriscado aqui dos A's, né? O por último ali é o B. E A1, que é o mais seguro, ele tem 19%. Então, se a gente considerar os top de segurança A1, A2 e A3, a gente vai ter esses 19% aqui, com mais esses 28% do A2, com mais esses 28% do A3. Então, aqui dá 56%, 60%, 70% e poucos por cento aí está alocado em perfis de risco aqui de médio para pouco arriscado. Então é um fundo imobiliário aí que não se expõe tanto a risco assim, o que é muito bom. E aqui ele fala como que é a metodologia interna da análise de ativos deles, né? Então é só dar uma lida aqui e vocês vão identificar. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir esse vídeo para poder ajudar a promover aqui a página do YouTube. E não esqueçam de me seguir nas demais redes sociais que eu deixei aqui embaixo para vocês. Fui!